como investir no setor de tecnologia, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu estou com você aqui todo dia aí, pelos próximos 365 dias não, já passaram aí 50 dias, ainda tem muitos dias aí para a gente acompanhar aí no nosso Plano 5. O Plano 5 exatamente, que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seria algo aí em torno de 10 mil até 99 mil reais. E aí, obviamente, depende aí da sua disposição aí, que a gente fala aí, são as 5 raízes que você pode seguir aí para você atingir esse número, né? Esses primeiros 5 dígitos. Lembrando que também você pode estar chegando aí nos seus 4 dígitos, né? Que seria uma opção também, né? Ou de repente você já passou pelos 5 dígitos e está aí no 6º dígito e quer avançar. Tenho certeza que aqui o Plano 5 também vai te ajudar nessa missão. A gente vai falar bastante sobre ativos ao longo dessa jornada. A gente já falou sobre um monte de ativos, setores, e hoje a gente vai falar sobre mais um setor aí, que é o setor de tecnologia, né? Como investir no setor de tecnologia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Esse vídeo, né? Na verdade, esse assunto eu vou dividir em 3 vídeos, né? A gente vai falar hoje sobre uma visão geral sobre os setores de tecnologia. Amanhã a gente vai falar sobre empresas brasileiras e depois a gente vai falar sobre empresas americanas, inclusive aquelas que eu já invisto utilizando a nossa solução. A solução é o método VAPT que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, né? É um método baseado em ciência de dados, que é tecnologia, né? Machine Learning, inteligência artificial, que são tecnologias de ponta aí, despontando aí no mundo todo como aquilo que vai revolucionar aí esse nosso século, né? Mas enfim, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vamos lá falar sobre o setor de tecnologia e ver como é que ele funciona. Vamos lá. Enfim, aqui, como eu falei, a gente vai fazer só um panorama geral hoje. Amanhã a gente vai falar sobre empresas realmente, tá? Amanhã empresas brasileiras, inclusive aquelas que eu escolhi utilizando a nossa metodologia. E aqui a gente vai falar só sobre um panorama geral aqui sobre o setor. Então, o setor de tecnologia a gente divide aí basicamente em 2 grandes setores, que é o setor que envolve hardware e setor que envolve software, né? Tem aquela brincadeira lá para diferenciar o que é hardware e software, né? Hardware é aquilo que a gente quebra quando a gente está com raiva, quando não está funcionando, né? E software é aquilo que a gente xinga quando o negócio não está funcionando. Então seria mais ou menos essa definição de hardware, né? Mas falando sério aqui, né? Vamos olhar lá primeiramente o que seria a parte de hardware, né? Eu dividi apenas 2 setores, grandes setores, tá? Tem muita coisa, mas só para dar um panorama e principalmente para diferenciar como funciona aqui no Brasil e como funciona lá fora. Quando eu falo lá fora, principalmente Estados Unidos, né? A gente está numa fase aqui do Plano 5, falando mais sobre investimentos lá nos Estados Unidos, então a gente vai fazer esse paralelo entre o que tem lá nos Estados Unidos e o que tem aqui no Brasil. Mas enfim, aqui a parte de hardware, eu começaria aqui como se fosse um núcleo básico da parte de hardware, né? Eu sou profissional da área de tecnologia, né? Eu trabalho, minha formação é engenharia, trabalho com software aí há mais de 20 anos, inteligência artificial, e por isso aí a gente fundou a Symmetry, né? Que é exatamente uma empresa, uma startup de software. Então eu tenho uma certa expertise aí nessa área, tá? Hardware, tenho muitos amigos que desenvolvem, que trabalham com hardware. Aqui no Brasil a gente não tem muita tradição, né? Porque eu morei fora, eu morei no Canadá uns 3 anos, né? E eu tive contato lá com com universidade de ponta, e vi o que é realmente uma empresa, uma universidade que trabalha com hardware, né? Então aquele nível que eu vi, realmente a gente está aí muitos anos atrás, aí vamos chutar aí 100 anos atrás em termos de tecnologia. Se um dia a gente de repente se aventurar nisso, nessa parte de semicondutores, eu acredito que levaria muitos anos. Possivelmente minha geração aqui não vai ver isso aqui, né? Mas quem sabe no futuro, né? Tudo pode acontecer. Mas em médio e longo prazo é muito difícil a gente trabalhar aqui na parte de semicondutores, que basicamente aqui que envolve a parte de semicondutores é exatamente a fabricação de chips, né? Ou o que a gente chama também de circuitos integrados, processadores, microprocessadores, que vão ser utilizados lá em computadores, na parte de celulares também, parte de videogame, tudo envolve computadores. E lá nos Estados Unidos é a referência mundial nesse setor. A China, obviamente, está chegando junto aí nessa parte de desenvolvimento de hardware, né? Então ela atua muito, né? Mas hoje, principalmente Estados Unidos, muita coisa é fabricada lá na China, né? Então eles desenvolvem o protótipo básico nos Estados Unidos e pode haver aí empresas lá na China que vão simplesmente replicar, fabricar
aquela tecnologia básica, aquele protótipo que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Funciona muito assim, tá? Ou pode ter próprias empresas lá nos Estados Unidos. Então, aqui também a gente poderia falar sobre, aqui em termos de nanotecnologia também, seria um parêntese também, nanotecnologia. A parte de nanotecnologia é uma coisa que realmente aqui no Brasil é bem escassa, né? Profissionais da área tendem ou ir para a vida acadêmica ou ir trabalhar fora, tá? Basicamente seria essa alternativa aí nesse setor de semicondutores. É muito difícil, como eu falei, o Brasil despontar aí nessa área de semicondutores, porque a tecnologia é muito intensa, muito cara também, né? Precisa muita gente, muita mão de obra, a gente teria que ajeitar também a nossa parte de educação, tem muito problema, incentiva a pesquisa, aí, então é muito difícil a parte de semicondutores ser desenvolvida aqui no Brasil. Não estou dizendo que não tem, mas principalmente na parte acadêmica, né? E como eu falei, mão de obra aqui é um fator determinante para se ter uma empresa que tenha capacidade de gerar caixa, de desenvolver soluções realmente eficazes, que de repente pode possivelmente um dia como a gente poderia dizer, abrir um IPO numa bolsa de valores, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então isso aqui é muito difícil nessa área. Então a barreira tecnológica a gente poderia dizer que é muito grande aqui nos semicondutores. Já na parte de que seria utilizar toda aquela tecnologia desenvolvida acima ali na parte de semicondutores, todos os chips, processadores, microprocessadores, pegar aquilo ali e desenvolver uma outra solução, que seria, por exemplo, computadores, celulares, smart devices, né, que seriam dispositivos inteligentes que está em volta aí no mundo, né? Aqui no Brasil ainda está meio que incipiente, né, mas na América do Norte está muito forte aí o smart device e com certeza vai chegar aqui no Brasil. Aqui a gente tem alguma coisa, por exemplo, na Bolsa de Valores, a gente tem a Positivo, mas é muito escasso também, né? A gente tem aí a Multilaser tentando entrar na Bolsa de Valores, tá? Mas são duas empresas que realmente, por exemplo, a Multilaser eu conheci quando ela funcionava, vendia disquete, né? Possivelmente tem gente aqui que não sabe nem o que é um disquete, né? Então no passado eu conheci a Multilaser vendendo disquete, hoje ela vende uma variedade de produtos, ela vende alguma linha em que ela coloca a marca Multilaser, mas obviamente o produto acabado final, a tecnologia basicamente é uma montagem de outras tecnologias que eles podem comprar fora, né? Ou seja, eles colocam a marca Multilaser aí. Pode haver alguma pesquisa e desenvolvimento na área aí, nessa parte de hardware, mas também a barreira é muito grande na parte de hardware nesse setor. Mas temos alguns aventureiros aqui no Brasil. Temos a Positivo também, que desenvolve soluções. Temos a Multilaser. De repente elas podem encontrar um nicho, né, que a gente poderia dizer, na parte de hardware, né? Há algumas leis aqui no Brasil que podem incentivar exatamente a adoção de tecnologia brasileira, né, principalmente por entidades públicas, né, que dão preferência primeiramente para a tecnologia brasileira e depois, se não houver concorrente brasileiro, aí eles vão em busca da solução estrangeira. Então eles podem ter alguns nichos aí nessa área. Não necessariamente desenvolvendo computadores, não necessariamente desenvolvendo celulares, né, mas eles podem de repente desenvolver algum hardware capaz de ser vendido. Aí existe essa possibilidade. Eu tenho, como eu falei, amigos que trabalham com hardware, né? A gente tem aqui no Brasil já nessa linha, tem muito mais gente, né, em que consegue pegar hardware e desenvolver soluções. Tenho amigos aqui que fazem isso, que trabalham muito bem com isso, né? E temos universidades muito fortes aí nesse setor que pega hardware e consegue desenvolver alguma solução com aquele hardware. Então isso é possível, tá? Ainda não temos uma referência que a gente poderia dizer, ó, essa é a referência brasileira em desenvolvimento aí de hardware para algum dispositivo. Não necessariamente computador, não necessariamente celular, tá? Seria alguma coisa em outro nível, algum outro nicho aí que ainda temos que descobrir. A WEG, propriamente, a WEG é uma empresa de tecnologia, ela desenvolve algumas coisas de tecnologia ali também, mas é uma tecnologia mais simples ali que a WEG desenvolve, tá? Mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Amanhã a gente vai falar sobre empresas realmente de tecnologia brasileira, né? Empresas brasileiras de tecnologia. E o setor de software, né? Como é que ele ficaria dividido? A gente tem aqui também dividir dois grandes setores. A gente tem aqui sistemas operacionais, banco de dados e algumas coisas assim parecidas, né? Essa aqui a gente não tem chance no Brasil, né? Vai ter um cara lá numa garagem que vai desenvolver um sistema operacional que vai bater a Microsoft. É muito difícil essa situação, né?
Ou banco de dados, vai ter um cara aí, um grupo de malucos que vão desenvolver aí um banco de dados que vai bater a Oracle, também é muito difícil. A barreira tecnológica aí, encarada pelo Brasil, também vai ser enfrentada nesse setor específico, tá? Nesse setor específico é muito difícil. Mesmo lá nos Estados Unidos, quem é que você vê batendo aí com a Microsoft, né? São cases pontuais, tem o Linux, mas é código aberto, né? Tem o próprio software, o sistema operacional da Apple, né? Tem Android, lá no caso de software, sistemas operacionais para celulares, mas enfim, é uma coisa muito difícil. Mesma coisa na parte de banco de dados. A Oracle é que domina globalmente os bancos de dados aí, tá? Então é muito difícil entrar por aqui, tá? Mas, e aí é um grande mas, né? Aí sim, nesse setor aqui de SaaS, SaaS nada mais é que Software as a Service, software como um serviço. O que é que acontece aí? Diferente, muito antigamente, né? Se pegavam, desenvolviam software, mesmo aqui no Brasil, tá? E empacotava aquele software e depois instalava aquele software lá em uma determinada empresa. Por exemplo, vamos supor que seja um software lá para computar as compras de supermercado, né? Por exemplo, aí tem um supermercado, eu quero um software que faça essa computação aí dessas compras que as pessoas vão fazer. Daí pega, a equipe desenvolvia, empacotava tudo isso e ia instalar lá na empresa. Só que hoje não, hoje muda muita coisa. Hoje a gente tem o que a gente chama de Software as a Service, que basicamente é um software que, em vez de estar lá instalado localmente, é um software que pode estar localizado remotamente. Por exemplo, servidores da Amazon. A Amazon, possivelmente você conhece como um marketplace aí de varejo, né? Mas, na verdade, a Amazon é uma empresa de tecnologia. E ela fornece essa possibilidade de desenvolvimento de Software as a Service. Você pode desenvolver o seu software e instalar lá nos servidores da Amazon ou do Google, de repente, né? E aí, você usa esse serviço, você vende uma subscrição, né, para aquele supermercado ou para aquela outra empresa que você desenvolveu, seja do setor jurídico, do setor administrativo, qualquer coisa, tá? Então, existe essa possibilidade de desenvolvimento de Software as a Service. O setor de e-commerce é muito forte nessa parte de Software as a Service, né? Desenvolvimento de soluções para o e-commerce, na verdade, né? Também poderia colocar aqui o setor de ciência de dados, né? Data Science e tecnologias relacionadas a Machine Learning, né? E inteligência artificial, que, quer queira ou não, é o que a gente faz aqui na Symmetry. A gente desenvolve soluções baseadas em ciência de dados, Machine Learning, inteligência artificial. Então, aqui, se for só software, né? Que vai, obviamente, usar hardware, né? Hardware de terceiros, um hardware que está lá remotamente em um determinado computador. Então, o que a gente precisa aqui é simplesmente aí um grupo de malucos, 1 ou 2, 3 malucos se reunindo para desenvolver soluções aí utilizando ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. Então, isso é muito possível, tá? Então, a gente tem essa característica aqui no Brasil. Eu sou um defensor, né? Há muitos anos eu trabalhei como professor, inclusive, dando aula de programação. E eu sou um defensor há muito tempo disso, né? Que o Brasil deveria investir cada vez mais fortemente nessa parte de desenvolvimento de software. A gente tem grupos em todo o Brasil, grupos fortes aí nessa área, que poderia alavancar, né? Inclusive o nosso profissional aí é bem aceito em qualquer lugar do mundo, né? Canadá, Estados Unidos, Europa, então aí a gente tem vaga em vários locais. Então a gente tem chance aqui na parte desse tipo de solução. Em geral, o que o mercado brasileiro é capaz é a parte de software. Como eu falei, na parte de hardware tem uma barreira aí tecnológica muito grande, muito difícil de ser vencida. Então, já fica de antemão já avisado que amanhã a gente vai falar de setor de tecnologia no Brasil. Então, possivelmente, você já pode suspeitar que tipo de empresa vai ser falado lá amanhã. Certo, pessoal? Então, hoje só um panorama geral aqui sobre a parte do setor de tecnologia. E amanhã e depois a gente vai fechar cada vez mais aí em empresas, em ativos reais que você poderia considerar investir, certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário aqui. E também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.